para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre, para te trazer muita informação. Então se liga, porque a informação de hoje é muito boa. Eu estou aqui com a Ionara Varela, representante da Associação de Pessoas com Deficiência aqui do estado de Roraima. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade inclusiva, o impacto da isenção do IPVA para PCDs. Se liga que a informação é boa. Seja muito bem-vinda novamente, Ionara, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E como é bom a gente tocar nesse assunto, né? Que por muitas vezes a gente, como mãe atípica e famílias atípicas, passam batido aí dos seus direitos pela desinformação, né? Isso. Algumas famílias, elas desconhecem o direito, principalmente no que se relaciona ao IPVA. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que a isenção do IPVA é para carros usados e não somente carros novos. Exatamente. Às vezes passam informação não correta para você. Isso. E aí você fica ali, poxa, mas é só isso, falam tanto de direitos e quando a gente vai atrás é só isso aqui. Na verdade, tem muito mais coisas por trás de tudo isso, né? E fala pra gente, quem é que tem direito à isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, em Roraima? Em Roraima, quem tem direito ao desconto é a família que tem autista com laudo. Ele pode solicitar através da Cefaz. Esse desconto da isenção do IPVA para veículos novos e usados, ele não se limita à pessoa autista. Ele também vai para síndrome de Down, algumas patologias, pessoas que já possuíram câncer ou que estão em tratamento também podem ter esse benefício. Então, basta entrar no site da Cefaz, aqui de Roraima, lá vão ter os formulários, você emite os formulários, faz o preenchimento, tem o pagamento de um DARE, é uma taxa bem baixinha. Feito todo esse procedimento, é feita a averbação do desconto da isenção tributária do IPVA no seu veículo, sendo novo ou usado. O veículo usado, ele tem que estar no nome do representante do menor. Então, se eu tenho um filho autista, o veículo está em meu nome e através do laudo dele, com a solicitação, a isenção é incluída no meu veículo. Olha, inclusive eu já cheguei em algumas determinadas lojas de carro e me repassaram a informação de que só era para carros novos e que tinha que fazer esse pedido, fazer a compra, né, que tem um desconto da pessoa com autismo, e aí você tinha aquele desconto e tinha a isenção do IPVA. Só que não falaram que isso funcionava também para carros seminovos, que era apenas para carro zero. Mas infelizmente não está correta essa informação, tá? O veículo usado, o carro seminovo, ele também tem direito ao benefício. Tendo a pessoa autista no seio familiar, podendo ser solicitado, vai ser solicitado e vai ter isenção. Agora, infelizmente, esse benefício ele não alcança motos, tá? É só veículos. Veículos, carro, não alcança a motocicleta. Até porque a maioria, né, que já tem comorbidades, falta de mobilidade, não vai andar de moto. Não vai, e também pela limitação, como você falou. Agora, um outro fato também é que o benefício da aquisição do veículo com desconto de ICMS, IPI e o IPVA, ele é incompatível com quem recebe BPC. Então, se aquela família recebe o BPC, ela não vai conseguir comprar. Tem um projeto de lei em trâmite para derrubar essa medida, ainda está nas comissões, no Senado e na Câmara dos Deputados, mas ainda não tem andamento. Então, por enquanto, quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, pago pelo INSS, não consegue comprar veículos novos com isenção tributária. Olha só, essa informação é certa, né? E há uma estimativa aí de quantas pessoas com deficiência já conseguiram acessar aí o benefício no estado? Olha, infelizmente eu vou ficar te devendo essa informação porque é algo privado da Cefaz, eu não consigo ter essa informação. Mas assim, o que eu posso te falar é que a comunidade autista que eu convivo, a grande maioria tem a isenção do IPVA no veículo. Olha que maravilha, isso já ajuda muito, né? Porque a gente sabe que quem tem uma pessoa especial dentro de casa, os gastos dobram, né? Os cuidados triplicam e aí toda ajuda ela é muito bem-vinda. É um desconto muito bom, né? Hoje em dia você paga em torno de 1.000 até, dependendo do veículo, até 4, 5 mil reais
por ano de IPVA. Então, se tu tem esse desconto, tu pode voltar para medicação, para um tratamento, para um atendimento especializado. Exatamente. Então, querendo ou não, esse benefício de isenção, ele é muito bom. Exato, porque até às vezes no público não tem certos atendimentos que no privado tem. Isso. E aí já é uma economia para aquela família, está dando mais assistência ainda para aquela pessoa dentro de casa. Com certeza. E também mantém o carro regular, né? Porque você não pode rodar com veículo automotor com IPVA atrasado. E a família em dificuldade financeira acaba o quê? Deixando de pagar algumas contas e acaba sacrificando o IPVA. Aquela família que tem a criança autista já tem essa ajuda, né? Exatamente, é uma mão na roda, né? O IPVA está muito caro, Tá. Com certeza. E muitas famílias também ainda enfrentam, né, dificuldades para conseguir aí a documentação exigida, né? A associação, ela tem atuado aí nesse processo de orientação. Como é que isso é feito na prática? Olha, eu, por exemplo, eu vou orientando, as pessoas vão me perguntando, eu vou orientando algumas vezes, principalmente no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo. Faço muitas palestras, então eu estou sempre orientando como é que a pessoa, eu quero ter o benefício de isenção do IPVA, eu tenho um veículo usado. Então eu vou entrar na página da Cefaz, que é www.cefaz.rr.gov.br. Lá vai ter a parte de cidadão, formulários, e vão ter os formulários. Vão ter a relação de documentos, o requerimento para reconhecimento do benefício, a identificação do condutor autorizado e um documento que é o laudo de avaliação do autismo. O que é esse documento? Esse documento ele tem que ser preenchido por um médico, pelo diretor da unidade de saúde, que o médico é lotado, e por um psicólogo. Qual que é o porém? Todos têm que ser do SUS. Com exceção do psicólogo, você tem que ter um médico e o diretor de unidade do SUS. Então, ele vai preencher, ele vai colocar o CID da criança, que é o Código Internacional de Doenças, e lá vai dizer que aquela criança é autista, o CID e tal, e vai assinar e carimbar. Da mesma forma, o diretor da unidade de saúde vai assinar. Com essa documentação, você envia para a Cefaz. Você pode comparecer pessoalmente na sede da Cefaz, ali no Centro Cívico, e fazer a abertura da solicitação. Passado o prazo, vão deferir ou indeferir ou pedir complementação de documentos, caso você tenha preenchido algum documento errado. Deferiu, vai sair a portaria dizendo que seu veículo tem a isenção tributária e ela é válida por 1 ano. Antes de vencer, quando inicia o próximo ano, a partir de janeiro, você já pode pedir o ato declaratório. Se você não tiver mais, você pode pedir indo presencial na Cefaz. O que é o ato declaratório? É o documento, a publicação, dizendo que você tem aquele benefício de isenção tributária do IPVA. Vai estar seu nome, o nome do seu filho, o veículo, tudinho direitinho. O benefício, ele só é para um veículo. Então, se na minha família eu tenho 2 veículos e uma criança autista, ele só vai alcançar um veículo. Não dá para passar para o mesmo benefício, o mesmo laudo para 2 veículos, tá? E se caso uma família tenha mais de uma pessoa especial? Aí sim, pode. Então, o benefício ele vai ser o benefício para um autista. Então, nós temos aqui o autista, um veículo, um benefício ok. 2 autistas da mesma forma e assim sucessivamente. Então, se a família tiver 2 autistas, pode solicitar cada um para um carro. Lembrando, o veículo tem que estar no nome do representante. Não tem como eu solicitar uma isenção tributária do IPVA em nome do meu filho num veículo que está no nome da minha irmã, por exemplo. Não dá, tá? Tem que ser no nome do pai, da mãe ou do responsável legal. Aquela criança que é tutelada pela avó, por exemplo, ou pelo avô, também pode solicitar. Tá? No caso, as pessoas que têm a guarda, né? Isso, que tem a guarda. Isso, já a avó ou o avô que tem a guarda daquela criança, ou um tio, uma tia, uma madrinha, que seja, se você tiver a guarda judicial daquela criança, você também pode solicitar. Na hora de mostrar ali a documentação, né? Vai entregar a documentação da criança que tem autismo. É exatamente necessário, obrigado, ser um psicólogo que dá o laudo ali na hora? Ou um clínico pode dar também? No caso, o laudo ele tem que ser sempre assinado por um médico com CRM. Então, as avaliações que são necessárias para compor o laudo, que é pelo psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, físio, eles vão dar relatórios, vão dar embasamento para o médico, seja neuropsiquiatra, neuropediatra,
emitir o laudo. O pediatra também pode emitir o laudo. Porém, de uma forma comum no Brasil inteiro, quem assina o laudo, quem emite o laudo é o médico neurologista, neuropediatra ou psiquiatra. No caso, assim, a criança, ela hoje aqui a gente sabe que é muito difícil, né? Conseguir uma consulta com psiquiatra. Hoje está muito difícil. A demanda está tão grande e não está dando conta de tanta demanda que tem aí. Aí, às vezes, aquela mãe não consegue. O laudo ele tem que estar sendo sempre atualizado? Qual é o tempo de validade do laudo se, por exemplo, a criança foi diagnosticada com autismo, a gente sabe que isso não reverte, é para sempre daquela condição. E aí sempre tem que estar atualizando? Não. O laudo, ele não tem validade. O autismo, ele é irreversível. Então, a partir do momento que aquela criança recebe um laudo que está dentro do transtorno do espectro do autismo, com CID identificado, aquele laudo ele tem validade indeterminada. Nós temos a lei estadual e a lei municipal que dão respaldo para isso. O que acontece é que a criança que faz terapias, por exemplo, no laudo está a indicação terapêutica. Aquela terapia ela vai ser por 6 meses, por 12 meses. Então, a prescrição médica da indicação terapêutica é que tem que ser atualizada conforme a criança avança ou conforme a criança regride, depende do caso. Então, o que tem que ser atualizado não é o laudo, são as indicações médico-terapêuticas da criança para acompanhar o aprendizado dela. Perfeito, muita informação aqui, maravilha. E fala pra gente quais são os erros mais comuns que levam aí a recusar o pedido da injeção do IPVA? Falta de preenchimento correto nos formulários, algumas pessoas elas não preenchem da forma correta, mas não é mais por desconhecer, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a identificação do condutor autorizado. Podemos identificar até 2 condutores. A pessoa fica na dúvida, eu vou colocar primeiro o nome do meu marido ou o meu? O veículo está no meu nome, então primeiro o meu nome. Eu sou a condutora autorizada principal. Então, às vezes pode acontecer isso. Outro fato também, no laudo de avaliação do autismo, que é o anexo que tem na Cefaz. Ele, como eu te falei, ele precisa que seja assinado pela unidade de saúde que o médico é lotado, o médico do SUS. Então, isso que eu digo que é um pouco limitador. Por quê? Porque nós temos que ter um médico no SUS credenciado que atenda naquela unidade de saúde, por exemplo, no Centro de Referência da Mulher, né? Então, eu preciso que a diretora do Centro de Referência da Mulher assine esse documento para que eu tenha a minha isenção tributária. Ou o diretor do Hospital Santo Antônio, dependendo do caso. Se a criança for acompanhada pelo Santo Antônio, tem que ser por lá. Então, a dificuldade é essa. E algumas famílias, elas não conseguem, de fato, efetivar o seu direito por conta disso. Olha só. E há algum projeto ou parceria com órgãos, né, como a Cefaz, para facilitar esse acesso? Olha, nós ainda não temos uma parceria, nós ainda não temos uma linha de comunicação com a Cefaz nesse sentido. Mas deixar as portas abertas, né, caso a Cefaz queira, para que a gente consiga, né, dialogar, para ver se facilita um pouquinho mais as famílias terem esse benefício. O nosso problema hoje de famílias atípicas é a questão de, por exemplo, a gente está aqui tendo essa conversa com você, muito informativa, maravilhosa, e também quem está nos ouvindo. E quando você chega em determinado local, não é assim que funciona. Sendo que a gente já está, por exemplo, eu vou atrás desses direitos, eu estou toda aqui já ciente por tudo que você falou por essa nossa conversa, mas eu chego em determinado local, vou atrás dos meus direitos, aí a pessoa chegar para mim e dizer, não é assim que funciona, é assim, 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 sendo que eu sei que o certo é o que nós estamos conversando aqui agora. Como é que eu devo proceder? Por isso que é muito importante que a pessoa saiba o direito, saiba o seu direito. Então, eu sempre digo assim, que quando a família recebe o diagnóstico do filho, primeiro tem aquele baque, né, inicial, que querendo ou não nós temos. Mas o próximo respiro tem que ser quais são os direitos do meu filho. Conhecer o seu direito, porque se você conhece o seu direito, você tem propriedade para falar. Então, se você chega numa loja e o cara diz, olha, não, infelizmente é só para aquisição de veículos novos. Você diz, não, está aqui. Isso não é só veículos novos, está aqui,
Tem os formulários da Cefaz, eu posso solicitar por aqui, tem as orientações, tem a legislação que prevê, tem o decreto que estipula qual que é o percentual, no caso do ICMS. Então, eu tenho o conhecimento do meu direito e eu posso fazer valer o meu direito. É não desistir. Porque a pessoa, não só a família, mas a pessoa autista vai encontrar muito não na porta. Muitos, infelizmente. Então, é só isso é uma realidade muito triste. Você não pode aceitar o não. O não, ele vai ser só aquela vírgula naquele momento, mas você tem que continuar, porque se a gente aceitar o primeiro não, a gente não sai de casa. Verdade. Outra coisa que eu te perguntei em relação ao laudo atualizado é porque já me vi em determinadas situações de procurar certos serviços ou atendimentos e a pessoa diz, não, você tem que atualizar o laudo. Eu disse, mas como que eu tenho que atualizar o laudo? Se ele já foi diagnosticado, isso é irreversível, ele vai ser para sempre uma pessoa com autismo, por que eu tenho que estar sempre atualizando o laudo? É para ver se eu estou levando ele continuamente no psiquiatra, porque isso não vai mudar. Não, dependendo do que for, teu objetivo é só para dificultar a tua vida. Por exemplo, se tu vai pedir um BPC, teu laudo tem 2 anos. Diz, eu preciso de um laudo atualizado. Não, nós temos a legislação. A maioria das mães que buscam o BPC falam sobre essa questão. Estão sempre ali exigindo o laudo atualizado. Aí eu sempre me questionei, até eu mesma, mas por que atualizar o laudo se a criança já foi diagnosticada com autismo? Isso não vai voltar atrás. Como assim? Pois é, então, como eu te falei, é para dificultar. Então, assim, se a pessoa vai solicitar o BPC e o laudo dela está datado de 1 ano, o laudo contém o CID, contém a patologia, contém as informações da criança. Tem todas as informações que são necessárias para compor um laudo, não tem por que estar atualizando. Se for, nesse exemplo que eu dei para a BPC. Agora, se for um plano de saúde, então eu tenho meu plano de saúde aqui, minha criança tem um laudo de 2 anos, a mesma indicação terapêutica há 2 anos. Essa criança não progrediu, essa criança não regrediu, essa criança não precisa de um outro atendimento, essa criança está com esse suporte necessário, entendeu? Então, aí sim, a prescrição médica com as indicações terapêuticas é necessária. Por quê? Porque qualquer tratamento ele tem que ser revisto em algum momento. Um tratamento para uma pessoa com hipertensão, ela não vai continuar tomando a medicação ad eterno. Em algum momento ela vai ter que fazer um ajuste. E da mesma forma é o tratamento do autista. Exatamente. E fala pra gente a diferença aí no processo de solicitação do IPVA para pessoas com deficiência física, né, em comparação aí com as que possuem o TEA? São os laudos, né? Então, a deficiência física, ela tem os formulários diferenciados. Então, o próprio site da Cefaz é autoexplicativo. Lá ele vai estar dizendo quando é síndrome de Down, quando é TEA, quando é deficiência física, auditiva. Então, lá vai estar dizendo. A diferença é só essa. Não tem uma diferença material que seja o autista tem direito a X percentual de desconto e o que tem deficiência motora X. Não tem. O desconto é o mesmo, a isenção é a mesma, mas só os formulários que são diferenciados e os laudos. E fala pra gente, quem tem interesse aí e precisa de ajuda, né? A associação, para dar entrada no pedido de isenção do IPVA, como é que pode procurar apoio de vocês? Existe aí algum canal específico de atendimento? Olha, quando eu estava à frente da UPA, que é a União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima, nós tínhamos um projeto, né? Que eu era vice-presidente, junto com a Muriane está hoje ainda como presidente da UPA, e nós tínhamos um projeto que recebia o diagnóstico do meu filho. E agora, quais são os meus direitos? E eu fazia o atendimento de forma presencial, 1 vez por semana, e fazia essas orientações. Por enquanto, até onde eu tenho conhecimento, a UPA não tem ainda não voltou com o projeto, e a gente não tem nenhum tipo de atendimento nesse sentido. As orientações, os aconselhamentos que são feitos são por intermédio dos grupos. Nós temos grupos de WhatsApp que são grandes, né? Autismo em Roraima. Então, por lá, os próprios pais vão se ajudando. E aí, muitas pessoas que sabem desse meu movimento na causa autista acabam me procurando também como advogada ou como amiga, só para dizer, olha, me dá uma luz, me orienta por aqui, e eu acabo ajudando. A gente, quando troca esses feedbacks, essas conversas, sempre
é assim de muito autoajuda, né? Sim, com certeza. Pela desinformação, ainda mais você que conhece aí dos direitos, melhor ainda. A gente passa muito despercebido dos direitos, passa por muitas situações difíceis por não saber onde procurar, por estar desinformada, a gente pena um pouco, né? Já sabe que a situação é bem difícil, tanto de não que a gente recebe, fora os preconceitos às vezes que a gente enfrenta por aí. Não é fácil. Não, não é fácil, mas não desiste. Com certeza. E o que falta hoje para mais pessoas conheçam e acessem também esse direito, né, de forma plena? É a comunicação, é apoio institucional, a capacitação de servidores, acho que é tudo. É um conjunto de fatores, né? Então, uma ideia para o pessoal da Cefaz, caso o governo do estado de Roraima tenha alguém ouvindo, alguém da Cefaz, seria uma capacitação dos profissionais para ter aquele manejo, né? Porque muitas vezes a família vai com a criança até o órgão. Então, apesar de que nós temos o atendimento prioritário, a criança facilmente ela se desregula. Então, ter aquele empatia, né? E também, né? De novo, você fazer uma divulgação maior na própria rede social ou na página do governo sobre esse direito, falar que não é exclusivo para veículos novos, que muitas pessoas desconhecem esse fato. Seria isso. Como é que tem sido a parceria com a Defensoria Pública, né? Incluindo aí o Mutirão da Inclusão? Perfeita. A Defensoria Pública está sendo uma mão amiga, está sendo primordial, porque são muitas pessoas que procuram. Então, quando eu estava nesse projeto que eu te falei, recebi o diagnóstico e quais são meus direitos, eu vi que a gente não ia conseguir. A gente, como sociedade civil, a gente não ia conseguir ajudar de uma forma ampla e satisfatória. Então, foi quando a Defensoria entrou e disse assim, eu posso, e eu vou. E hoje nós temos o Mutirão da Inclusão, que tem diversos serviços, que vai ser agora dia 26 de abril, na sede da Defensoria, lá no centro. E está alcançando muitas pessoas. E a gente só tem a agradecer esse apoio da Defensoria. Já vi muitas mães amigas minhas já divulgando o mutirão, já ali com ansiedade, na espera dessa ajuda, sim, dessa mão amiga, né? Porque tem sido aí uma mão amiga. Um olhar especial mesmo, voltado para a gente. Isso é muito bacana. E fala para a gente como é que a associação ela participa, né, de ações como esta que a Defensoria Pública está aí realizando, né, voltadas aí para o público com deficiência e os seus familiares. Então, o link para preenchimento da ação do mutirão, ele está sendo por intermédio da Almor, né, que é a Associação de Amigos e Autismo e Amor. E por eles é que nós estamos fazendo esse apanhado das pessoas para fazer o pré-agendamento, para fazer a pré-triagem e o apoio das associações, de todas, na divulgação, convidando as pessoas, falando sobre o mutirão da inclusão. Então, nós temos síndrome de Down, síndromes raras, nós temos a própria UPA, a Humor. Então, as associações se juntaram em prol de um bem comum, que é divulgar o mutirão e ajudar juridicamente aquelas pessoas que tanto precisam. Que maravilha. Ionara, que conversa maravilhosa e tão informativa para a gente que é mãe atípica e tem um autista em casa e outros mais, né? A gente fica assim muito feliz com essas conversas que nos passam informação, que nos dão segurança, que nos dão um norte ali para a gente sempre buscar aí o caminho correto. E é realmente uma mão amiga, uma ajuda assim muito grande. A informação é tudo. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade e quanto mais pudermos divulgar o direito do autista, da família, mais eles vão conhecer o que eles podem alcançar. E brevemente nós vamos ter novidade aqui na nossa web rádio da Defensoria. Nós vamos ter um podcast voltado para o autismo e nós vamos abordar todos os temas. Então, você que está aí na escuta da nossa programação, já se prepara. A gente está aqui já se organizando para passar de tudo um pouco para você. Nós vamos ter muitos convidados em todas as áreas e toda a conversa será muito bem-vinda, porque vai ser muita informação aí para ajudar no nosso dia a dia, viu, mamãe atípica? Então, espere aí que vem coisa boa. Ionara, a gente fica muito feliz com você aqui. Volte sempre, você é sempre muito bem-vinda aqui ao Entrevistas DPE.
Obrigada, Adriana, pelo convite e estou sempre à disposição para vocês. Está convidada para muitas e muitas voltas por aqui e convidados também. Eu conversei com Ionara Varela, representante da Associação de Pessoas com Deficiência do Estado de Roraima. Nós falamos sobre a mobilidade inclusiva, o impacto da isenção do IPVA para PCDs aqui no Entrevistas DPE, tudo isso e muito mais. A gente conversou aqui. E você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Espero que esse assunto tenha trago aí muita informação para você, sempre muita alta relevância aí para a gente que precisa estar informado no nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, o Deezer e Spotify da nossa Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.